resposta? Se houver resposta. Não, nós estamos gravando. Se a gente disser qualquer bobagem aqui, ela ficará marcada para sempre. Doutor Marco, eu gostaria, se possível, que o senhor falasse um pouquinho sobre o uso da imunoglobulina A para o paciente de óleo. Na verdade, assim, a imunoglobulina humana não é o tratamento preconizado para o paciente com doença esclerose lateral amiotrófica. A imunoglobulina é um tratamento preconizado para quem tem uma doença do neurônio motor inferior, caracterizado por uma polineuropatia axonal, ou uma neuropatia motora multifocal, uma neuropatia motora sem defeito de condução, são doenças do neurônio motor parecidas com esclerose lateral amiotrófica, mas que não tem muito reflexo. Mas existe alguma coisa muito semelhante à imunoglobulina, como apresentou aqui, com a P0061, que é a droga anti-inflamatória, que atua nos esforços e que tem o potencial de inibir talvez a evolução e melhorar a capacidade funcional do paciente. Então, a gente não tem uma indicação da imunoglobulina para a doença, a imunoglobulina que pergunta isso não é o GA, a imunoglobulina humana. A gente não tem uma indicação precisa para a doença de esclerose lateral amiotrófica, e sim por uma forma de doença do neurônio motor inferior, mas estamos sendo desenvolvidas medicações que têm um potencial parecido com a imunoglobulina humana. Tá? E possivelmente não tem um efeito benéfico. Então, meu nome é Francisco, eu sou irmão do paciente. Doutor, então eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito do Dexa para metoxicloroquina. Havia a expectativa, a esperança de que, mostrados os resultados na fase 2 desse medicamento, havia a esperança de que agora no primeiro semestre, talvez de 2013, já fosse disponível no mercado para os pacientes da ELA. O que o senhor tem de concreto até agora sobre o dexapropoxol? Comentei para vocês aqui naquele slide, eu falei isso. O dexapropoxol é uma droga que na fase 2 mostrou aquela melhora de sobrevida. Mas a fase 3 está sendo analisada ainda. Ela não terminou o estudo de análise. E só vão mostrar o resultado quando terminar a análise. Então eles chamaram a empresa que faz o dexapropoxol, eles chamaram até para um workshop especial, e nesse workshop especial eles não falaram nada. Eles falaram, nós estamos analisando os resultados. E nós estamos analisando os resultados. Chamaram a gente, fizeram um coquetelzinho, não tinha nenhum, estamos analisando os resultados. Então, antes do término do resultado da fase 3, você não consegue produzir a medicação, você não tem a liberação da medicação. Então, a gente está no aguardo com vocês. A gente espera que a gente tenha um resultado favorável, como teve na fase 2, mas até agora a gente não tem um resultado para poder dizer isso para vocês. Em relação ao dexapropoxol, é cápsula. E a cápsula tem que ser bem fechada, ela tem que ficar, o remédio tem que ficar muito escondidinho da luz, porque Dex é direito, porque tem o pramipexol, que é o esquerdo, que é o remédio para Parkinson. Só que esse remédio para Parkinson lhe dá um pouquinho de efeito adverso também. E eles fizeram uma fórmula ao contrário, o espelho, para ver se dava o mesmo efeito positivo para o Parkinson sem o efeito adverso. E quando eles fizeram o espelho, não tem qualquer efeito para a doença de Parkinson. Mas se verificou que era protetor para ela.
Olha só que interessante isto. Só que, para se fazer a forma em espelho, ela tem que ficar escondida da luz. Igualzinho. E tem um laboratório americano, que é em Washington, que faz a solução de dexplanopixol. E certos brasileiros começaram a comprar via internet essa medicação. Mas não é dexplanopixol com certeza. Porque quando ela é exposta à luz, ela já vira seu espelho. Então, ou seja, não é. E isso aconteceu por alguns meses, mas já atualmente não se tem mais esse laboratório oferecendo a medicação, mas alguns tiveram contato e conseguiram a medicação a um preço de $2.000 o mês de tratamento. Quando se fala em tratamento desses que a gente procura, tudo é tratamento caro. Célula-tronco na Alemanha, $25.000. Célula-tronco na China, $25.000. Agora, célula-tronco na Alemanha é uma veia. Célula-tronco na China, administração cerebral. Vocês veem que esse trabalho feito nos Estados Unidos, criou-se uma câmera especial para jogar a célula na região certa. E mesmo fazendo-se a retirada da célula, multiplicação, câmera especial, cirurgia, jogando a célula nos dois lados, em 3 pacientes na região lombar e na região cervical, vejam que não teve um resultado que seja aquilo que nós falamos hoje. Olha, vale a pena ir lá. Ainda pesquisa. Por quê? Porque a necessidade de saber o que mantém a célula viva, o ambiente. Por isso que nesse momento, quando foi feito esse coquetel, esse negócio todo, vamos lá, eles vão falar da dexplanopixol. Eles falaram da ELA, eles falaram das doenças relacionadas, dos medicamentos relacionados, depois eles vão falar. Aí trouxeram um indivíduo da Califórnia para falar de AIDS, no local de ELA. O que eu vou falar? O que nós aprendemos com AIDS. E para tratar AIDS, não é só um remédio, não é só religião. Para tratar AIDS, esse remédio que passa a barreira hematoencefálica, ou seja, do sangue para a região cerebral. Nós estamos falando não só um remédio, 3, 4, 5, 6. Nós estamos falando. Então ele foi mostrar a experiência que eles tiveram em relação à AIDS, que é uma doença hoje mais bem controlada. Provavelmente nós vamos ter exatamente a mesma condição que o Sr. Eduardo falou, a gente vai derrubar ela. Nós vamos virar ela para fora. E veja quanta coisa que tem para jogar para fora. E algumas dessas coisas estão saindo já. Umas para melhorarem a força, outras para segurarem o processo de regeneração, outras para tirarem a inflamação e outras para colocarem célula especial lá para que elas funcionem. Mas será um conjunto. Tá bem? Esse é o resumo da expansão. Nós fazemos essas reuniões já faz tempo. Este congresso foi um dos mais ricos em informação. Veja quanta coisa que tem. Aí nós estamos decepcionados. Não, mas não tem nada agora. A ciência, ela vem assim, de uma forma evolutiva, aí ela dá uma atrasada e de repente limpou. Isso aconteceu com a AIDS. Isso aconteceu com o câncer. Isso aconteceu com doenças infecciosas, com os antibióticos. E vai acontecer com a esclerose lateral amiotrófica. Pela primeira vez nós tivemos uma enormidade de informações. E chegamos na intimidade do processo, do que está acontecendo. E com essa descoberta dessa proteína, começam a aparecer propostas terapêuticas para fazer a proteína etiquetadora certa. E se resolver isso, acabou a doença. Provavelmente não precisa de tantas coisas para nós tratarmos. E agora é uma fase nova que a gente vai entrar. E esse é o momento auspicioso que eu acho. Rafael. Já com relação ao tratamento dos sintomas associados à doença, não diretamente a tratamentos específicos, queria saber se tem algum trabalho, alguma medicação indicada para pacientes que têm bastante dor, contratura muscular, e até, diferente de muitos, como a gente já sabe, que tem bastante salivação. Meu pai tem muita boca seca, talvez relacionado com o riludol, mas que é um dos efeitos colaterais, mas ele tem muita boca seca. E eu queria saber com relação ao tratamento paliativo clínico do dia a dia, tem incômodo, desconforto, o que a gente pode oferecer?
trabalho ali que não se recoxido. O governo começou a celebra, é bem interessante, né? O celebra foi feito um tratamento, a gente indica muito celebra, porque o celebra foi feito um trial dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, tomando 4 comprimidos por dia de celebra, acompanhamento por 2 anos, o estudo em fase 2 foi positivo e fase 3 foi negativo. A gente sabe que o celebra aumenta o risco de infarto no miocárdio, não é isso? Mas nos pacientes acompanhados nesse estudo, ninguém desenvolveu alteração cardíaca nenhuma complicação. Quer dizer, mal por alguma coisa, mas depois desse estudo a gente aprendeu alguma coisa, que para os outros pacientes ele pode servir para bem. Por exemplo, se não tiver efeito adverso. A gente tem algumas coisas negativas em alguns estudos, mas que apontam positivamente para os nossos pacientes. Né? Então, por exemplo, alguns anti-inflamatórios a gente indica com alguma segurança, com alguma eficácia. Né? Lírica pregabalina. A pregabalina, na verdade, é um anticonvulsivante que tem efeito sobre a dor e espasticidade. Né? Também a gente tem indicação em alguns pacientes que têm espasticidade relacionada à dor. Isso vai depender do quadro clínico, da sensação, se o paciente tem mais espasticidade do que atrofia, a falta de posicionamento e mobilidade. Muitas vezes a gente soluciona a dor com medidas fisioterápicas, melhorar a mobilidade passiva do paciente, o deslocamento no decúbito, o uso da fisioterapia passiva para mobilização de articulação, aí associada, por exemplo, a pregabalina, a gabapentina, se tem espasticidade, se não o uso do anti-inflamatório, não muito tempo, porque tudo isso depende muito do quadro clínico do paciente. Depende da avaliação clínica. Mas normalmente as medicações a gente pode fazer uso. Os analgésicos normais a gente também faz uso no uso crescente. Isso depende da conjuntura que tem a ver com o quadro clínico do paciente. O baclofen até como ele pode? O baclofen, até ele pode melhorar um pouquinho o quadro do paciente, não convém? O baclofen, na verdade, é um relaxante muscular de ação central. Ele também tem uma ação, principalmente quem tem muita espasticidade, quem tem aquele músculo duro, hipertônico, né? Quem tem mais uma tendência a ter uma esclerose lateral primária e uma droga de campo. A gente só tem que tomar cuidado com o baclofeno, o baclofeno na prática clínica. Se você aumentar muito a dose do baclofeno, ele pode dar fraqueza. Tá? Ele pode piorar a fraqueza muscular, ele dá muita sonolência. Tem gente que usa sem problema nenhum, tá? Mas se às vezes aumentar um pouco a dose do baclofeno, a pessoa pode ter um pouco de fraqueza. Tá? Não é justa verdade, o senhor receitou em outra reunião, o senhor receitou memantina para minha esposa, que você pensava continua tomando, se tem algum efeito. A memantina é um estudo que começou em Sydney, que na verdade foi um estudo abandonado em 2010. Em 2011 começou um novo estudo, começou na fase 2, que o estudo em 2010, foi um estudo que chegou na fase 3 em alguns centros europeus, mostrando a ineficácia da memantina para a doença. Em 2011, um grupo canadense, comandado por Tiantan, que está lá, os 6 centros canadenses e 6 americanos, um número de pacientes, mostrou a eficácia da memantina no controle principalmente de eletromiografia, eles fazem eletromiografia a cada 3 meses. E a eletromiografia no controle a cada 3 meses mostrou uma melhora com o uso da memantina. Então, não é uma droga que a gente tem resultado do estudo de fase 3, eu não posso afirmar se funcionou, se vai se melhorar ou piorar, mas a memantina em alguns casos parece ajudar, e a gente não tem resultado final. É uma droga neuroprotetora, vai impedir a ajudar a não evoluir a doença. Eles podem, assim, uma melhora funcional com o uso da memantina, mas uma diminuição do declínio da doença. Os exames de eletromiografia, a gente não faz eletromiografia por controle.
nossa tomografia mamográfica, porque a gente não está em estudo. Né? O que faz a tomografia quando a gente normalmente não estudo? Eventualmente se faz uma eletromiografia quando tem dúvida diagnóstica. Não é de praxe. Normalmente o que a gente faz é fazer uma eletromiografia para diagnóstico, não para controle. Tá? Desculpa, eu vou ter que cortar. Obrigada, doutor Marco Antônio.